Olá, estamos na companhia de José Alberto Ferreira, Presidente da Associação de Futebol de Viseu. Sr. Presidente, obrigado por nos receber aqui nas instalações do organismo que tutela o futebol aqui no distrito de Viseu. Inicialmente, quando tínhamos agendado esta entrevista, o tema principal seria falar sobre os efeitos da pandemia, seja no futebol distrital, seja no futebol nacional, mas a verdade é que recentemente também não podemos deixar de abordar aqui este tema de ter sido convidado por parte do atual Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, para também fazer parte da lista para o próximo mandato. E começava por aí, por lhe perguntar como é que surgiu este convite e como é que o recebeu. Olha, o convite surgiu, fez na sexta-feira 8 dias, eram 2 horas e 15 minutos, quando faltavam 2 horas e 15 minutos para fechar o prazo para a apresentação das listas. Portanto, não estava minimamente à espera, foi totalmente inesperado o convite, não me foram dadas grandes hipóteses de não aceitar e também, enfim, vindo de onde vem e indo para onde vou, portanto, fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, estar ligado ao desporto, portanto, não podia recusar. Portanto, foi uma coisa que, se me perguntasse há 15 dias atrás se eu estaria, nem sequer estava nas minhas cogitações qualquer tipo de... Nunca pensei, portanto, que poderia vir a ser convidado, até porque sabia que havia várias pessoas posicionadas para quererem, portanto, ocupar uma dessas vagas, portanto, nunca me passou pela cabeça, mas de qualquer maneira honra-me muito esse convite, por um lado, e acho que honra sobretudo, portanto, Viseu e a sua região. E quais é que são as expectativas que têm para este desafio? Eu, quando me colocam desafios novos, encaro sempre com alguma cautela, mas também com muita determinação. Portanto, eu vou determinado, portanto, a trabalhar naquilo que forem os pelouros que me puderem vir a ser atribuídos, portanto, como sempre pus em tudo na vida. Qualquer projeto para mim é um projeto novo, porei toda a lealdade, todo o empenho e toda a dedicação, portanto, nesse mesmo projeto. A verdade é que, sendo um presidente de uma associação já há 17 anos, acredita que, e falou há pouco em pelouros, que ainda não sabendo, como é óbvio, quais é que poderão ou não vir a ser atribuídos, que poderá ser feito aqui um trabalho muito próximo da sua parte com as associações de futebol de todo o país? Vamos aguardar, porque eu neste momento, qualquer coisa que eu lhe dissesse é pura especulação. Portanto, vamos aguardar a tomada de posse, vamos aguardar a primeira reunião de direção da Federação, onde com certeza, portanto, será dado, portanto, qual é o trabalho que eu vou desenvolver e falo-ei com toda a dedicação, com toda a lealdade, com todo o empenho, como tudo aquilo que sempre pus na vida. Fará parte então desta lista encabeçada por Fernando Gomes, que já tem vindo a desenvolver um trabalho à frente da Federação Portuguesa de Futebol nos últimos anos. Como é que olha para o trabalho que foi desenvolvido desde que Fernando Gomes está à frente dos destinos da Federação? A obra que foi realizada e ao mesmo tempo os resultados desportivos falam por si. Portanto, desde a cidade do futebol, que hoje é uma referência a nível da Europa e do mundo, desde os resultados desportivos que têm acontecido, desde a dinamização da prática desportiva, portanto, o alcance dos mais de 200 mil atletas, e isso é um trabalho que tem sido feito pela Federação, portanto, em perfeita coordenação com as associações distritais, portanto, no chamado Programa 22. Portanto, tudo isto tem sido um trabalho fantástico, que tem projetado não só o futebol nacional, mas também o próprio país, não só pelos resultados alcançados, mas pela capacidade de liderança que o Dr. Fernando Gomes pôs, portanto, na Federação Portuguesa de Futebol, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista patrimonial, quer do ponto de vista financeiro. Portanto, acho hoje a Federação, portanto, é, no fundo, uma mais-valia para a promoção não só do futebol nacional, mas também de todo o país. E a seu ver, fazendo então parte desta lista, quais é que acha que são as principais linhas a destacar daquilo que pretendem fazer no futebol português nos próximos anos? Ela está plasmada, portanto, naquilo que é o programa que o Dr. Fernando Gomes apresentou,
portanto é só ler as linhas orientadoras, portanto, o aumento do número de participantes, o aumento da cidade do futebol, portanto, o trabalho em colaboração, portanto, com as diversas entidades à volta do futebol, nomeadamente as associações distritais e regionais. Penso que estas são as principais linhas de atuação, portanto, continuar uma aproximação cada vez maior com as administrações regionais territoriais do futebol, portanto, no sentido de potenciar tudo aquilo que é a região, sobretudo ao nível do futebol feminino, ao nível do futsal, ao nível do futebol, portanto, tudo isso são metas que já estão bastante desenvolvidas, que se procuram potenciar ainda mais. Mudando agora agulhas para a Associação de Futebol de Viseu, disse-nos há pouco que não estava toda à espera com o convite que lhe foi endereçado, com certeza que porventura estava a ser preparada a continuidade neste projeto que ainda desenvolver há 17 anos. Ora bom, estava a ser continuada, até porque temos uma obra extremamente importante que eu espero ver rapidamente concretizada, que é a Academia de Futebol Distrital, que é um investimento de quase 1,5 milhão de euros, com os impostos que temos de pagar, nomeadamente com o IVA, que está numa fase bastante adiantada. Eu penso que, se tudo correr como planeado, poderemos estar a inaugurá-la, portanto, em outubro deste ano. E essa era uma meta que eu queria deixar, portanto, uma marca d'água que eu queria deixar na associação. Iniciei a obra, não a vou concluir, mas estarei cá para assistir, portanto, à sua conclusão, portanto, e à sua dinamização. Portanto, há um conjunto de projetos, portanto, que estão associados à própria academia, no aspecto da formação dos diversos agentes desportivos, desde os jogadores, portanto, aos árbitros, aos treinadores. Portanto, e alguém há de continuar essa obra, porque ela já não pode parar, porque está numa fase tão avançada, portanto, que já é impossível pará-la. Já lhe peço para fazer um balanço destes 17 anos, mas olhando para o futuro, acredita que, tendo em conta que tem que haver este projeto, esta continuidade, que também está salvaguardado junto das pessoas que o ajudaram ao longo destes últimos anos, a própria Associação de Futebol de Viseu, como é que será o futuro deste organismo para si, tendo em conta que esteve à frente dele durante 17 anos? Olha, isto é uma obra só minha, isto é uma obra de uma equipe fantástica que eu tive a trabalhar comigo ao longo destes 17 anos como presidente e 21 como membro da direção desta associação. Portanto, é uma obra que resulta de um trabalho fantástico que foi feito com todos os elementos dos diversos órgãos sociais que eu tive a oportunidade de liderar ao longo destes anos, de toda uma equipe fantástica que hoje temos e que tivemos ao nível das pessoas e, de alguma maneira, portanto, é um trabalho também de todos os clubes, portanto, e conseguimos de forma extremamente importante, e das próprias autarquias, que eu queria aqui realçar, portanto, aquilo que tem sido a colaboração com as autarquias locais, com as 24 autarquias, ao qual eu quero, enfim, antes de sair, portanto, ir pessoalmente agradecer-lhes todo o apoio que têm dado e que têm sido eles as principais alavancas daquilo que é o desenvolvimento desportivo, neste caso concreto do futebol, quer ao nível das infraestruturas, quer ao nível da criação de condições financeiras para que os clubes possam continuar a desenvolver a sua atividade. E gostava que algum dos seus colegas que fizeram parte deste trabalho continuasse o trabalho que desenvolveu até aqui em conjunto com ele? Eu estou convencido que sim, que eles vão, grande parte deles poderão vir a integrar os futuros órgãos sociais, portanto não tenho dúvidas que as pessoas que ficam terão tanta ou mais capacidade que aquela que eu tive para levarem a cabo toda a estratégia que foi definida e aquela estratégia que irá ser, portanto, os objetivos que agora irão ser definidos e, com certeza, de uma forma muito mais intensa e muito mais objetiva do que aquela que eu fiz ao longo destes 17 anos. E, porventura, num futuro próximo, então, pode-se, nos próximos dias, conhecer-se alguma dessas pessoas que queira dar continuidade a este trabalho? Poder-se-á conhecer brevemente qual é a equipe que vai corporizar o futuro desta associação. Penso que gente capaz, gente que já participou, gente jovem, porque de vez em quando é preciso fazer um restyling, e eu penso que tudo isso, portanto, será brevemente, talvez daqui por mais uma semana, vir a público quem serão, porque isto não é um processo eleitoral
que está aberto, portanto poderão aparecer várias candidaturas e aí estaremos atentos para ver quem é que e os clubes terão de escolher qual é aquela que melhor corporiza, portanto, o interesse dos clubes, da própria associação. Para trás, como disse, ficaram 17 enquanto presidente, 21 fazendo parte da própria associação do organismo. Qual é que é o balanço que faz de todo o trabalho que foi feito junto dos diferentes clubes? Desde logo, esta obra que está aqui atrás de nós, portanto, foi iniciada e concluída, portanto, quando eu era membro da associação, como vice-presidente para a área financeira, em que era presidente o Dr. Mendes da Silva. Portanto, tivemos de concluir esta obra, que foi lançada ainda na presidência do Dr. Carlos Marta. Depois, todo um conjunto de questões que nós, no terreno, fomos analisando e que estariam, desde logo, toda a requalificação das instalações desportivas que careciam, portanto, de alguma remodelação. Disseram-nos que era difícil, mas foi difícil, mas fez-se, portanto, no prazo de um ano. Depois, também a melhoria e isto tudo sempre com o apoio das autarquias, por isso é que eu estou grato às autarquias por esse facto. Depois a remodelação das instalações desportivas, no sentido de que procuramos sempre a melhoria, portanto os campos relevados, hoje é obrigatório todos os clubes da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu jogarem em campo relevado e brevemente todas as equipes terão de jogar em campo relevado. Portanto, isto é um trabalho que foi feito junto dos clubes, junto das autarquias, porque na maior parte dos casos são elas os proprietários, portanto, dessas mesmas infraestruturas. Depois, todo um trabalho de formação ao nível dos diversos agentes, da arbitragem. Hoje, felizmente, apesar de não termos a capacidade de retenção que portanto, fazemos cursos de árbitros, cursos de treinadores. Depois também uma aproximação que fizemos aos clubes, a criação de alguns regulamentos, no sentido de tentarmos que as pessoas cada vez mais cumprissem determinado tipo de regras, sobretudo ao nível financeiro, e conseguimos estabilizar, portanto, aquilo que é a associação, e hoje eu acho que levo em cada um dos presidentes dos clubes, quer daqueles que são atualmente, quer daqueles que passaram, portanto, uma rede de amigos extremamente importante e que, enfim, foi esta rede que foi criada ao longo de todos estes anos em que estive aqui, que de outro modo não seria possível, ou, enfim, alguns poderiam fazer parte dessa rede, mas muitos destes foi devido ao futebol, e isso dá-me, enfim, um prazer extraordinário poder conviver com toda esta gente que quer realçar aqui o trabalho fantástico que eles fazem pro bono, no sentido de permitirem que os jovens e os diversos territórios, portanto, tenham prática desportiva correspondente àquilo que são as suas necessidades.